A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, eu sou o pastor Elinaldo, estamos aqui em mais uma manhã para o Café com Deus. Queremos dar continuidade então à nossa temática, trazendo como reflexão no dia de hoje o seguinte pensamento, não é? O pecado contra o Espírito Santo é perigoso. É isso mesmo. Inicio hoje, esta manhã, no Café com Deus, trazendo esta reflexão com vocês. O pecado contra o Espírito Santo é perigoso. Então, se não entender as obras do Espírito Santo, se esse indivíduo, ou se essa pessoa não entender exatamente como é a obra do Espírito Santo, como ele está atuando, de que maneira ele está agindo, não é? Melhor não falar sobre elas. Melhor ficar calado. Então hoje nós queremos trazer essa reflexão com vocês, porque a pessoa que anda na direção do Espírito Santo ou guiado pelo Espírito Santo, ela entende perfeitamente, não é? Sobre o que nós estamos comentando aqui. E é claro, se aquilo que você não conhece, aquilo que você desconhece totalmente, e aqui nós estamos falando sobre a obra do Espírito Santo, a maneira como ele atua, a maneira como ele age, então é melhor ficar calado, porque uma vez pecando contra o Espírito Santo, é muito perigoso. Então nós temos uma base bíblica sobre isso, não é? Que está em Atos capítulo 5, a partir do versículo de número 1, não é? Como é perigoso mentir para a pessoa do Espírito Santo. Onde está escrito, pastor? Em Atos, nos diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes ao homem, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Observe bem essa expressão no versículo 5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levando-os, os moços cobriram o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes portanto aquela terra? E ela respondeu: Sim. Portanto, tornou-se Pedro: Porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-a morta e, levando-a, sepultaram junto do marido. Observe bem o versículo 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram notícias destes acontecimentos. Então, nesta manhã, nesta temática, eu deixo para vocês essa reflexão para que possamos, mais uma vez, compreender, não é, sobre a importância dessa temática. Então, que tenhamos mais uma manhã de aprendizado na presença do Senhor e que possamos perfeitamente entender como é perigoso mentir para o Espírito Santo e este grave pecado contra o Espírito Santo é tão perigoso que, no caso aqui desta passagem bíblica, levou este casal à morte
não a espiritual, a física, não é? Isso trouxe um grande temor ao coração da igreja, aos ouvintes que estavam ali. Que este erro de Ananias e Safira não seja o nosso erro, não seja o erro da igreja, não é? Que possamos viver em completa verdade, não é? Com a pessoa do Espírito Santo. E se aquilo que nós não entendemos sobre a ação do Espírito Santo, não abramos a nossa boca para falar, não abramos a nossa boca para murmurar e muito menos para pecar, não é? Porque isso pode ser um grave perigo para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, tenhamos um excelente dia na presença do Senhor e amanhã estaremos aqui no Café com Deus, a partir das 7 até as 7:30 da manhã. Forte abraço a todos.